Olá, Pai do Senhor, aqui é o Luiz passando. Quero deixar uma palavra de Deus ao teu coração que se encontra na Bíblia Sagrada. Números, capítulo de número 13, disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais envia um homem que seja um dos seus príncipes ou líderes. No verso 6 ainda ele vai dizer assim: dos filhos da tribo de Judá enviou Caleb, filho de Jofané, e no verso 8 da tribo de Efraim enviou Josué ou Oséias, filho de Num. Essa história me inspira e Deus falou muito forte ao meu coração enquanto eu orava nesse dia. E essa história é uma história interessante porque haviam 12 homens que foram enviados a espiar a terra de Canaã. Era uma terra habitada por um povo bárbaro que é muito forte, um povo de gigantes, né, de pessoas muito altas. As cidades eram fortificadas, muradas, tinha exércitos e tudo mais. Esses problemas, a olho humano, são impossíveis de vencer. Essa muralha, esses gigantes, posso associar aqui com a nossa vida, que muitas vezes, na nossa caminhada, nós nos deparamos com problemas que, a olho humano, parece ser impossível de ser vencidos, como uma doença, por exemplo, ou uma situação financeira que fugiu do controle, ou um filho que se envolveu no mundo das drogas, ou de repente até você mesmo que me ouve, às vezes, que se envolveu com drogas, alguma coisa desse tipo, e você olha e você diz assim dentro de você: eu não consigo porque é mais forte do que eu. Assim como Josué e Caleb e todo o povo que foi enviado para espiar a terra, eles olharam, eles imaginaram realmente como é que nós vamos vencer esta situação, como é que nós vamos passar por essas muralhas, vencer esses gigantes da nossa vida. Eu quero te dar um exemplo muito simples da Bíblia. O rei Davi, quando ainda estava no pasto, cuidando das suas ovelhas, ainda um menino, franzino talvez, e ele vem a trazer comida para os seus irmãos, quando estavam em guerra com os filisteus, e quando ele chega lá, ele se depara com um gigante chamado Golias, que gritava em direção ao exército de Israel, se não tinha ninguém que podia enfrentá-lo, né, naquela batalha. E todos ali eram guerreiros, eram homens de muita força, homens treinados no exército de Israel, mas nenhum deles tinha a coragem que Davi tinha. Quando Davi chega lá e ele olha para aquele gigante, ele disse: olha, eu vou enfrentar esse gigante. Sabe o que é que nós precisamos fazer quando nós temos uma dificuldade? Nós precisamos enfrentá-la, esse gigante. Nós precisamos descobrir uma forma de passar sobre essas muralhas que são colocadas diante de nós, que podem, a gente ao olhar para elas, nós podemos pensar e achar que nós não conseguimos passar. Mas Davi nos ensina como. Davi estava descendo o morro, a montanha, para então enfrentar a Golias. E quando ele chega lá, Golias começa a zombar de Davi. Olha, eu pensei que vocês iam me mandar um guerreiro, mas me mandaram um menino para lutar, né? Enfim, Davi ali era apenas um menino, mas Davi não estava sozinho. Davi estava com Deus. Quando Davi vai lutar contra Golias, ele diz assim: olha, tu vens a mim com pedras, com espada, com escudo, com lança, mas eu, Davi, esse menino que você está zombando, esse menino a quem está te desafiando não vai sozinho. Esse menino vai em nome do Deus de Israel. E assim Davi conseguiu derrotar o gigante que estava diante dele. Olha só, essa história é muito interessante porque quando nós não conseguimos, quando nós não temos força, quando nós não temos a capacidade de resolver os nossos problemas, nós temos aquele que pode nos dar a capacidade, que é Deus. Quando nós levamos esses problemas a Deus, Deus nos dá a coragem e a ousadia para vencer os nossos problemas. Davi conseguiu derrubar o gigante que estava diante dele, o problema que estava afrontando a ele, com o nome do Senhor. Ele foi em nome do Senhor, ele buscou a face de Deus para derrotar aquele problema que se levantou diante dele. Josué e Caleb
fizeram da mesma forma. Eles viram as muralhas, eles viram os gigantes, mas eles sabiam que com a fé que eles tinham, eles poderiam vencer qualquer desafio, qualquer obstáculo, assim como você pode vencer qualquer desafio e qualquer obstáculo, quando você coloca estes na mão de Deus e deixa Deus pelejar por você. Que essa história possa inspirar você nesse dia a se levantar, que você possa enfrentar esse desafio como Davi enfrentou, trazendo Deus para o seu coração, invocando o nome do Senhor para que esteja com você e ajude você a enfrentar esse desafio. Assim como Josué implodiu as muralhas de Jericó, Deus deu uma direção, Deus deu estratégia para ele, mostrou para ele como fazer para transpassar por aquelas muralhas e vencer aquele obstáculo. Assim Deus ainda hoje fala contigo para que você se levante, tenha coragem, seja ousado, porque Deus gosta de pessoas que sejam ousadas. Deus não gosta de pessoas medrosas, Deus gosta de pessoas corajosas, que caminhem por fé, que andem não por vista humana. Pela vista humana, a gente vai desistir de todos os nossos obstáculos, porque para nós é impossível. Mas quando nós olhamos pelos olhos da fé, nós encontramos uma saída, uma solução e uma esperança para lutar com essas dificuldades que se colocam diante da nossa caminhada na vida, para vencê-las e glorificar o nome do Senhor. Que essa palavra você possa compartilhar com outras pessoas que estejam passando talvez por momentos de dificuldade, que elas possam aprender a vencer as dificuldades com o Senhor Jesus em seus corações. E que você possa ser abençoado por ouvir e compartilhar essa mensagem neste momento. Que Deus te abençoe, que a sua casa seja abençoada pelo nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu te agradeço por ouvir esse vídeo até o final.